Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora o verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, entregamos mais uma vez ao Teu Espírito estas Tuas palavras. Pedimos o Teu suporte mais uma vez. E pedimos que nos guie ao Senhor no entendimento e assim também conceda a revelação necessária para que possamos ver o Senhor. Abra os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos. Conceda ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Aquieta também os nossos corações, as nossas mentes, para que assim possamos ver o Senhor e compreender a Tua palavra. Nos colocamos na dependência do Teu Espírito Santo, mais uma vez. E esperamos, ó Senhor, de Ti mesmo, para que o Senhor fale aos nossos corações. Dê-nos ouvidos para ouvir a Tua palavra. É o que nós Te pedimos. É no nome de Jesus que nós mais uma vez oramos, já agradecidos ao Senhor pela Tua fidelidade e pela Tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos seguir então, como temos falado, acerca das igrejas de Deus. Foi a última menção que nós fizemos lá na carta de 1 Coríntios, onde nós pegamos aquela expressão que Paulo usa, o ministro de Deus, Paulo como ministro de Deus. Ele várias vezes cita, como servo, como ministro das igrejas de Deus. Então ele cita que ele estava ministrando a cada uma das igrejas, ou então as igrejas no plural, as igrejas de Deus, em outra ocasião a igreja de Deus, e nós vimos então essas expressões ali em 1 Coríntios, mostrando para os irmãos essa questão de como que Deus então estabeleceu as suas assembleias, e que essas assembleias, elas pertencem ao próprio Deus. E por isso que essa expressão, a igreja de Deus, junto com as igrejas de Deus, que fala então da diversidade e das assembleias do Senhor, que pertence a Deus. Então isso fala muito da vontade que estava estabelecido em Deus mesmo, no coração dele, antes da fundação do mundo, já que Deus havia estabelecido que ele manifestaria, então, por meio e por intermédio de Cristo Jesus, e também por meio da igreja, porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Deus, o Pai, deu Cristo à igreja, para que ela fosse, então, a sua plenitude. Então, por isso, essas expressões, elas são importantíssimas, especialmente esse termo, a igreja de Deus. Cristo é cabeça do corpo da igreja. E Deus, o Pai, deu Cristo à igreja. A igreja pertence a Deus porque é o que Deus tinha no seu coração antes da fundação do mundo. Essa é a base para compreendermos a vontade de Deus e é a base para entendermos o que significa a verdadeira igreja de Cristo. Ou então, igreja de Deus. Então, igreja de Deus aponta para aquilo que foi estabelecido antes, lá na eternidade. O que Deus tinha no seu coração? Deus tinha o seu Filho como centro de tudo e de todas as coisas. Hebreus vai dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas o que mais? Deus tinha antes da fundação do mundo. Então ele tinha o seu Filho como centro de tudo, e ele tinha também a igreja, junto ao centro, e não separada do centro. A igreja, como corpo de Cristo, ela não é o centro, mas Cristo é o centro de todas as coisas. De tal forma que aonde Cristo está, ali está o corpo de Cristo. Aonde o corpo de Cristo está, ali está Cristo. Então que o Senhor nos ajude e lance luz sobre esta revelação. Essa é a perspectiva mais alta. Ela é a perspectiva do trono de Deus e da vontade de Deus antes de todas as coisas. E nós precisamos aprender, com a ajuda do Senhor, sermos governados por esta visão celestial. A visão de Cristo mesmo, como centro de tudo do universo, herdeiro de todas as coisas, mas junto a Ele nós temos o corpo de Cristo. Então, à luz dessa visão, o nosso entendimento sobre a igreja do Senhor precisa ser restaurado. Nós não estamos falando daquilo que o homem construiu, e por isso que a expressão as igrejas de Deus, não é as igrejas dos homens, não são as assembleias dos homens, elas são as assembleias de Deus, que tem Cristo como cabeça e o Espírito Santo como ministro de todas as suas assembleias, no plural. Então, vemos aí a maneira como Deus, então, está buscando agora um caminho neste ambiente. E vimos, então, em João 14, que o Senhor mesmo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, aonde está o caminho, a verdade e a vida, ali está também o corpo de Cristo. Portanto, o corpo de Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, este é o caminho. Esse é o caminho que nós devemos andar. Porque esse é o assunto que nós estamos partilhando. As boas obras que estão preparadas antes da fundação do mundo para que andássemos nela. Então, as assembleias do Senhor são caminho do próprio Deus para que eu e você pudéssemos andar pelas obras de Deus, pelos feitos de Deus, que foram preparados, que foram feitos por Ele mesmo. Então, só assim nós podemos compreender melhor o que significa o que está no capítulo 4 da carta aos Efésios. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo harmônico, de modo ajustado à vontade de Deus, com toda mansidão, longanimidade, com amor. Essas são as marcas do próprio Deus. Então esse é o caminho, irmãos, que Deus preparou. Então aonde Cristo está, também a igreja está.
Nós podemos então ficar aí seguros e protegidos, porque Cristo, Ele está no trono. E biblicamente falando e espiritualmente falando, a igreja também está no trono. E os seus pés na terra. O cabeça exaltado já entrou por nós. Mas é muito claro que nós, em união com Ele, entramos nele. E os seus pés estão na terra. Cabeça da igreja e corpo, unido por meio da sua obra. Isso é igreja. Isto é o corpo de Cristo na terra. Então, é por aí que nós vamos seguir hoje e examinar mais alguns textos, falando ainda da necessidade desta visão espiritual, para que isso ganhe o nosso coração, para que possamos então tocar as questões mais particulares, mais práticas, que toca a vida dos membros de cada um. Por exemplo, andar em amor, com mansidão, caráter, preservando esta unidade que foi feita por Deus. Então essas são as questões mais particulares que tocam então a vida de cada um dos membros. Mas o primeiro ponto então é ver esse caminho. Então qual é o caminho? As suas assembleias, em que cada um de nós pode e deve participar. E como igreja do Senhor então, o Senhor está ministrando sobre todo o corpo de Cristo, né? Então vamos olhar de novo para esses versos, porque eles têm muito a nos falar sobre isso, e vamos seguir a partir daí. Vamos para o verso 10 novamente. E observe aí, nós estamos aí dentro de que cenário? A visão, então, que Deus, pelo Espírito Santo, concedeu a João. Dentro do livro de Apocalipse, um mensageiro. João é um dos mensageiros das 7 igrejas. E concedeu a ele visão espiritual. Então, olhe para o verso 10, está assim. Vamos ler o finalzinho do 9. Vem mostrar-te-ei, então veja cada termo aí, importante. Vem mostrar-te-ei a noiva. Olha essa expressão aí, a noiva, a esposa do Cordeiro. Noiva no que toca a igreja hoje, noiva. E após, então, as bodas, né, a consumação final, então, não é mais noiva, mas sim esposa do Cordeiro, para todo sempre. Noiva, esposa do Cordeiro. Está falando da mesma realidade, não é? São apenas expressões diferentes para falar e mostrar para nós as mesmas coisas. Então, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Nós estamos falando da visão que João teve quando ele estava preso na ilha de Pátimo. Preso, foi transportado em espírito e o Senhor concedeu então este livro aqui de Apocalipse. Se nós olharmos o primeiro capítulo desse livro, se vocês puderem abrir lá, no capítulo 1, o verso 9 em diante. Está assim, capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me, esse em Jesus, João está preso por causa do testemunho de Jesus. Por isso que em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora veja aí, a primeira vez, são 4 vezes que nós encontramos em Apocalipse, esta expressão aí. João foi achado em espírito. Claro, depois de 90 anos, trabalhado pelo Senhor, João é um homem que vive em espírito e não mais na carne, com toda certeza. Ele foi achado. Então isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite.
Esse é um processo em que o Senhor vai nos encontrando suas igrejas em espírito e não na carne. E vai encontrando cada um de nós em espírito e não na carne. Mas isso vai acontecendo progressivamente nas nossas vidas. Isso vai acontecendo progressivamente nas assembleias do Senhor. João, depois de 90 anos, é assim que o Senhor acha ele. Então, achei-me em espírito no dia do Senhor. Então veja a primeira coisa que João vai ver no que concerne a visão. E veja qual é a última coisa que João descreve dentro da mesma visão. Então aqui é a primeira vez. E essa visão vai crescendo no livro e o Espírito Santo vai trazendo então as revelações a João. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, porque elas representam de alguma forma, já falamos isso mais de uma vez, elas representam com certeza todas as assembleias de Deus em todo o mundo, de uma forma ou outra, mesmo que elas sejam proféticas. Mostram as igrejas do Senhor. E que Ele está ministrando a todas as igrejas. Ele possui demandas para cada uma delas. E necessidade para cada uma das assembleias que são de Deus. Que pertence a Ele. Ele tem demandas para cada uma delas. As igrejas, então, como está aí? As 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora veja o verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, porque ele ouviu uma voz da parte de Deus, ele foi achado em espírito, uma voz veio, ele ouviu essa voz, e ele volta para ver quem falava comigo, como está aí no verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi. Agora veja aqui o que ele vê. Me parece que olhando assim, nós poderíamos pensar assim, bom, o mais natural seria que ao voltar para ver quem falava com ele deveria ver quem? O Senhor Jesus. Mas não foi isso que ele viu em primeiro lugar. Depois sim, ele vai até descrever a pessoa do Senhor Jesus. Há um homem assentado à destra de Deus, e ele vai descrever. A figura aí é do sumo sacerdote, mostrando a sua humanidade. Certo? Mas o que ele vê? Logo que ele volta. Então olha aí para sua Bíblia. Vi 7 candeeiros de ouro. Então foi isso que ele viu. Foi a primeira coisa que ele viu. Na verdade, ele está tendo uma visão do quê? De Cristo e da igreja. Porque se ele viu Cristo, ele viu a igreja. Irmãos, se nós estamos vendo a Cristo e não estamos vendo o corpo de Cristo, irmãos, nós não estamos vendo o Cristo de Deus adequadamente. Porque se nós vemos Cristo no seu trono, como cabeça exaltada, nós deveríamos ver a igreja. E se nós vemos a igreja de Deus, nós, no mesmo momento, deveríamos ver a Cristo. Porque a igreja é um candeeiro, é uma luz, é a luz de Cristo. É uma expressão de Cristo. Ela é a noiva, a esposa do Cordeiro. Deixará, pois, o homem, pai e mãe, e se unirá, ou se tornarão os dois uma só carne. O homem se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a união de Cristo com a igreja, tornando os dois um só. O casamento tem essa finalidade, expressar a Cristo e o corpo de Cristo. Os dois não são mais dois, eles são um só. Mente, coração, expressão. Linda comparação, muito preciosa e muito precisa com relação a isso. Então ambos se tornam uma só carne. Quando Adão vai dizer para Eva, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Os irmãos sabem que Adão é uma figura de Cristo, Eva é uma figura da igreja. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nós não somos uma coisa chamada, entre aspas, igreja, e Cristo é uma outra pessoa distinta. Somos um nele. E por isso que não tem como João voltar para ver quem falava com ele e não ver os candeeiros. Porque João é um mensageiro. Porque a palavra anjos aí se refere a mensageiros. Ele é um mensageiro ali, preocupado com aquelas assembleias. Então ele volta e ele vê aí 7 candeeiros de ouro. Está vendo que interessante, irmãos? Está vendo quanto isso é importante? Porque ele também poderia falar que ele viu um só candeeiro. Como falando, estou vendo só o corpo de Cristo como um todo. Sim, esses candeeiros espalhados em todos os lugares são o corpo de Cristo, uma só igreja, a igreja universal de Deus. Não é? Mas está vendo os detalhes que o Senhor está querendo falar aos nossos corações? Você vê que o servo aqui, o mensageiro João, ele tem preocupações com todas essas assembleias. Por isso que o Senhor concede essa visão de uma maneira já mais prática para João. Não é? Imagina se o Senhor mostrasse para João a igreja como um todo, enquanto que o coração desse servo chamado João tem preocupações específicas. E olhando para o livro de Apocalipse, o Espírito Santo também tem preocupações específicas. Nós não temos um Deus e nem um Espírito genérico. Assim como ele trata a vida de cada um dos membros de maneira peculiar, porque nossas vidas são peculiar, elas não são iguais. Cada um dos membros, o Senhor trata e lida, e por isso que o Senhor chama cada um pelo nome, esse é o sentido, porque ele sabe como tratar e lidar com cada um, com as diferenças, com a debilidade, com os avanços, com os retrocessos. Assim o Espírito Santo lida agora com cada uma das suas assembleias. E João tem preocupação, e essa visão traz este aspecto, e mostra para João os 7 candeeiros. E não só uma coisa geral. Né? Como que tocaríamos uma experiência da vida coletiva com toda a igreja em todos os lugares? Seria quase que impossível. Aí realmente nós teríamos que transferir todo o assunto sobre a igreja e sua plenitude para uma era vindoura e futura. Se é questão de tocar essas realidades como o corpo de Cristo, como um todo, então, de fato, todos esses ensinamentos iriam nos remeter para um futuro em que nós estaríamos em uma condição que poderíamos participar de todo o corpo de Cristo. Mas o fato é que nós estamos aqui, na terra, para expressar a sua glória. Então, a visão é muito prática desse livro. E simples por um lado, e profunda por outro, porque toca a nossa vida, vai tocar esta assembleia, assim como tantas outras, certo? Então são detalhes importantíssimos aí na palavra. Vi 7 candeeiros de ouro. E aí o verso 13, agora sim. E o que ele está vendo então aí nesses candeeiros, nesses 7 candeeiros? O verso 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante a Filho do Homem. Quem é esse? O nosso Senhor Jesus como sumo sacerdote. O que ele está fazendo entre ou no meio dos candeeiros? Ministrando pelo Espírito Santo entre eles. Então ele é aquele que ministra, ele é o cabeça da igreja. E está ali, no meio dos candeeiros. Então aí você vai tendo então a descrição do 14 em diante, nós não vamos ler, não é? A descrição do próprio sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus. Suas marcas, seu poder, sua autoridade, seus olhos, como está descrito aí, seus pés, seus cabelos brancos como a lã, falando da sua sabedoria. Tudo isso está descrito. E em cima dessa descrição, agora então, o Espírito Santo vai buscar em cada uma das igrejas as marcas
desse sumo sacerdote. O que falta, o que tem, o que não tem, e assim ele vai seguir. Então é assim que esse livro é aberto. É assim que começa a visão de João no livro de Apocalipse. Achei-me em espírito. Agora vamos lá para o verso 21. Então fizemos isso apenas para os irmãos observarem aí. Depois vocês façam a leitura de vocês. E vocês vão perceber então esse aspecto da visão. Agora nós estamos no capítulo 21, acabando o livro. Essa seria a quarta vez em que nós temos essa expressão, que João foi achado em espírito. É a quarta vez, quarta e última. Qual é a descrição? A descrição é da igreja, não é? Então ele começa vendo os candeeiros e vendo que o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, está ali no meio do seu povo. E agora está terminando esse livro. O Espírito Santo está completando aí o assunto do quê? Da visão celestial. Então veja aí de novo, vamos voltar para o texto. Está assim o verso 10. E me transportou em espírito. E sendo transportado em espírito, até uma grande e elevada montanha. Então é claro, irmãos, que as figuras aí mostram uma dimensão espiritual. Não é necessariamente que João está em uma montanha. Mas aqui são figuras que mostram uma realidade espiritual. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos antes de seguirmos. Abra comigo em Hebreus, volte um pouco aí. E abra em Hebreus, deixa eu mostrar alguns versos, antes de avançarmos, para que a gente possa aproveitar melhor as palavras aí da Bíblia, deste livro, e tocarmos algo com mais precisão e com mais realidade também. Olha o verso 1 do capítulo 8, eu vou ler alguns versículos, porque nós vamos tocar mais figuras, que são de alguma forma sombra, que mostram uma realidade espiritual. Como nós falamos, quando ele está falando que ele foi achado em espírito, e ele foi transportado para um alto monte. Então, irmãos, esse alto monte, ele tem que ter um significado espiritual. Porque até mesmo João está, na verdade, preso fisicamente, ele não está num alto monte. Fisicamente, ele está preso em uma ilha, e não no monte. Então esse monte elevado e alto mostra algo para nós. Porque é deste lugar que João está tendo uma perspectiva, irmãos, de todas as coisas. E aqui é uma outra lição para nós. Porque é essa perspectiva do alto que deve governar a nossa vida. Imagine como você contemplar, por exemplo, um grande jardim. Imagine um grande parque com várias ruas, com muitas flores, com vários desenhos. Quando você está ali caminhando naquele jardim, naquele parque, você não tem uma contemplação plena. Você não sabe nem mesmo por onde vão os caminhos. Nós não conseguimos apreciar toda a beleza daquele jardim ou daquele parque. Qual é a única maneira de termos uma percepção e uma contemplação maior desse jardim e desse parque? Onde vai aquela rua, aquela outra viela? Onde ela nos leva? Qual a beleza dessas flores, desses arranjos, desses arbustos? Nós temos uma percepção pequena e fragmentada. Nós não temos um significado grandioso daquilo. Agora, se você quer ter um significado maior e uma contemplação maior, tem uma maneira. Você pegar, quem sabe, um pequeno avião, um helicóptero, e sobrevoar sobre aquele jardim. Aí sim. Aí sim. Aí você vai ter a dimensão, não é, irmãos? A dimensão da grandeza daquele jardim, da beleza daquelas flores que são desenhadas muitas vezes, das ruas, das passarelas, das vielas.
onde elas vão, o que significa, dos desenhos, dos contornos. Então esse é o sentido que João é transportado em uma alta montanha. E Deus está concedendo a João uma perspectiva do que é, a partir da visão de Deus, o que é e o que significa os candeeiros. E não só isso. Quem é o Cristo de Deus? Porque o Cristo de Deus é o Cristo de Deus, antes de ser nosso Cristo. Antes da igreja ser a igreja dos santos, ela é a igreja de Deus. E é assim que ele descreve a visão do livro de Apocalipse. E é por esse caminho que nós temos que estudar esse livro. Porque esse livro, resumidamente, ele está falando de duas coisas. Ele não está falando de catástrofe, de besta, e etc, etc, e etc. Fala também. Mas o cerne é o quê? Cristo e a sua igreja. E esse Cristo aqui descrito por João, esse sumo sacerdote que esteve na terra, que morreu, que ressuscitou, que deu sua vida por nós, ele está agora contemplado, entronizado na glória. E a igreja precisa ver isso. Esse é o lugar dele. Mas em realidade espiritual, este é também o nosso lugar, nele. Então, por meio aí dessa visão, podemos contemplar o quê? Toda a grandeza da obra de Deus. Irmãos, isso é tão importante, antes de tocarmos questões práticas. Então vamos olhar do ponto de vista do Senhor, pela palavra, o significado das nossas vidas, dentro da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos nossas vidas como cristão mesmo, daqui de baixo. E não compreendemos aonde nós estamos dentro da vontade de Deus e do propósito de Deus. Não compreendemos nem mesmo por que Ele nos salvou. Isso é possível quando o Senhor nos leva e mostra, olha onde você está, olha onde eu te coloquei, olha para que serve a igreja, olha qual é o meu caminho. Entende, irmãos? Aí começamos a perceber o significado da nossa salvação. Por que o Senhor nos livrou do inferno? E a partir daí nós vamos caminhando. Irmãos, isso, à luz da palavra, é visão celestial. Isso é andar de modo harmônico, digno da vocação. Ali, vocação celestial é a visão celestial. Lembre-se de Efésios, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Isto é a visão de Deus, é o propósito de Deus. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos transporte de alguma maneira, para que possamos sair da compreensão do propósito de Deus e termos realmente uma visão revelada dentro dos nossos corações. Então, aí sim, a nossa vida vai mudar como cristão. Nossa caminhada vai mudar, as assembleias vão mudar, porque caminhamos dentro daquilo que Deus espera e da maneira que Deus vê. Então deixa eu ler esses versos aí. Olha o capítulo 8 de Hebreus. Vamos ler o versículo 1. Está assim. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos, olha que palavra forte e importante, que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus. Agora veja o verso 2. Como ministro, está falando dele, do sumo sacerdote, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por que verdadeiro tabernáculo? Porque aquele de Moisés, ele é sombra, ele é figura, ele não é realidade, ele é sombra, ele é figura. Por isso que a montanha também é uma figura de algo celestial e espiritual. Não é um monte, não é uma montanha em si. Então, seguindo aí, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, edificou, construiu, e não o homem. E não o homem. Olha o verso 5. Os quais
ministram em figura e sombra do quê? Das coisas celestes ou celestiais. Porque está falando lá de Moisés. O que ele está falando? Tudo aquilo que Moisés fazia, tudo aquilo que Moisés fez, são o quê? Figuras, sombra de uma realidade, no caso, nos dias de Moisés, de uma realidade que estava para vir. E que, graças ao Senhor, irmãos, isto chegou até nós por meio de Cristo. Preste muita atenção nisso, porque isso é tão bonito. Isto chegou até nós. Porque senão nós vamos ficar sempre no campo da letra. E nós olhando para Moisés, aqui mesmo em Hebreus, sabe o que aconteceu com Moisés? Olhando apenas para a letra, Moisés estava cansado daquele horrível cenário ali. Irmão, se nós não vermos na lei, na sombra, nas figuras, não vermos a Cristo, tudo isso daqui se tornará para nós um enfado e cansaço. Por quê? Porque Cristo é o descanso da lei. Repousamos sobre Cristo. Então, descansamos. Cristo é o repouso da lei. Porque todas as coisas ali, então, mostravam e apontavam para Cristo. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, está vendo aí? Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz Deus diz para Moisés, né? Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo. Que modelo? O modelo estabelecido por Deus, certo? Então veja cada expressão aí, importante. O que esse texto está dizendo? O que o versículo está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Que o tabernáculo lá atrás, aquele que Deus fez e construiu, sabe onde ele estava? Ele estava lá na mente de Deus. E Deus então transportou aquele tabernáculo para a terra, querendo apenas mostrar de maneira parcial, não completa, de uma maneira figurativa, o que estava por vir. Ou seja, o verdadeiro tabernáculo, que não foi construído pela mão de Moisés, mas foi construído e edificado por Deus. Está vendo quantos detalhes aí? Para nós compreendermos o que João está falando ali em Apocalipse. Então, seguindo aí, no verso 5 ainda, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Nós temos um contraste aqui. Este monte é o Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés toda a lei e toda a instrução foi dada ali. Nós temos o Monte Sinai. Mas lendo Apocalipse e considerando Hebreus, nós vamos encontrar a expressão, já vamos chegar nela, Monte Sião. Então, o que é o Monte Sinai? E o que significa o Monte Sião? Está vendo como isso são sombras? São figuras para nós? Então vamos lendo o verso, vai guardando aí isso, e nós já vamos chegar ao entendimento. Olha lá no capítulo 9, o verso 11, de Hebreus mesmo. Quando, porém, está falando de tempo, capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo, então olha aí para a sua Bíblia. Quando, porém, a ideia aqui, chegou o tempo.
Uma outra ideia aqui, boa, chegou o tempo da reforma. Aí sim nós podemos falar que precisava de reforma. Por quê? Porque sim, você tem todo o Antigo Testamento, cheio de figuras, cheio de alegorias, cheio de tipo. Muitos seguidores da lei, tradição de homens, quantas coisas. Quando, porém, veio Cristo, a ideia, chegou o tempo da reforma, onde Cristo traria a realidade espiritual de tudo o que aconteceu. Por isso que o fim da lei é Cristo. Não é que acabou os princípios espirituais da lei, é que o fim da lei é Cristo. Porque Cristo trouxe sentido e realidade da lei até nós. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. Por que sumo sacerdote? Porque sumo sacerdote nós encontramos lá atrás, que tinha que fazer aquele ritual, aquele sacrifício, vez após vez, pelos pecados do próprio sacerdote e pelo povo, né? Sacrificar aqueles animais, bodes, carneiro, cordeiro, quantos animais eram sacrificados, né? Então, seguindo aí, sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior, porque está falando de Cristo agora, o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feita, novamente, não feita por mãos, quer dizer, não desta criação. Do que ele está falando? Vamos voltar ao texto principal. Pois somos, então presta atenção de novo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora olha de novo para esse texto. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Foi ele que formou, foi ele que fez. Veio dele. A igreja está no coração dele. As assembleias são formadas por ele. Não é da imaginação do homem. Não é da criação do homem. Não é da invenção do ser humano. É obra das suas mãos, irmãos. Nós estamos falando da igreja. Nós estamos falando dessa assembleia e de tantas outras assembleias. São feitas por ele. Não feita por mãos quer dizer não desta criação. Somos feitura dele, poema dele, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Olha o verso 23 desse mesmo capítulo. Era necessário, portanto, que as figuras, novamente, as figuras das coisas, olha que verso interessante, que desperte pelo menos a sua atenção e a curiosidade. Olha que verso interessante, queridos irmãos, importantíssimo. Porque olha o que ele vai dizer. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu. Vamos parar um pouco aqui para pensar juntos? Bom, se ele está falando que todas aquelas coisas lá atrás, as figuras, o tabernáculo, os tipos, aonde elas estavam, antes de elas se manifestarem na terra? Nos céus. Então, os irmãos compreendem? Quando o tabernáculo é feito, aquilo não é nem mesmo que ele seja ali uma sombra, uma figura, e foi construído por Moisés. Depois nós temos aí o templo de Salomão, por exemplo. A pergunta é, da onde veio essas coisas? Quem pensou nisso? Quem pensou naqueles detalhes do tabernáculo, nas cores, na forma, no sacrifício, como faz, como não faz? Há tanto ouro ali, prata, cortinas, não é tantos detalhes.
Da onde veio isso? Do céu. Qual céu? O mesmo céu. Do mesmo trono, do mesmo Deus. O mesmo que João está agora vendo. Só tem um trono, o trono de Deus. E de lá ele foi descrevendo e determinando todas as coisas. Isso é visão espiritual. É por isso que a Bíblia tem que ser vista como um livro só, buscando o mesmo entendimento e o mesmo sentido espiritual. Porque é o mesmo autor, falando da mesma verdade, que partiu do mesmo coração, que partiu da mesma mente. Então essas coisas, antes de elas serem manifestadas na terra, elas estavam no céu. Figuras das coisas que se acham nos céus. Se purificasse com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício a eles superiores. Veja o verso 24. Por quê? Porque Cristo, então veja isso. Porque Cristo não entrou em santuário feito novamente por mãos. Figura, né? Aquele lá, o velho, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Porque esse nosso Senhor, após a obra que ele realizou, ele entrou por nós. No mesmo céu, da onde todas essas coisas foram providas e manifestadas. Ele entrou por nós. Então aí está as sombras, as figuras. Agora volte ali para Apocalipse 21 e vamos seguir até onde o tempo permitir. Lá no capítulo 21, então, o verso 10, seguindo. E me transportou em espírito, então nós temos aí essa montanha citada aí, até uma grande e elevada montanha. E o que Deus vai mostrar então a partir daí? A partir daí. E me mostrou, então aí nós temos agora as figuras, por isso que nós lemos esses outros versos. Porque olha o que João vai falar agora. O que João viu aqui? E me mostrou o quê? A santa cidade. Bom, o texto mesmo já vai explicando. O que é essa santa cidade? Está escrito aí. Jerusalém. Ora, mas Jerusalém não era aquela cidade, ou não é uma cidade, que foi construída lá atrás? Bom, então o que é essa cidade que foi construída lá atrás? Sombra? Figura? O que representava aquela cidade chamada Jerusalém? O lugar da presença de Deus. Porque lá foi construído o templo. Foi para lá que Davi trouxe a arca. São figuras, a arca é figura, sombra. Então Davi trouxe a arca para dentro daquela cidade, onde depois então Salomão edificou o templo, porque entendia-se que ali em figura estava a presença de Deus. E o que acontecia com Jerusalém? Governada pela presença de Deus, governada pela glória de Deus, pelos estatutos do Senhor, pela palavra do Senhor, pela lei do Senhor. E aquela cidade, então, que foi tomada, se tornou uma cidade fortificada, protegida, guardada, em que as nações temiam o nome de Deus ali. O Deus temível. Como Mateus vai dizer, a cidade do grande rei. Era assim que as nações viam Jerusalém. Mas João está falando da nova Jerusalém, irmãos. Ele está falando aqui era uma sombra. E nós vivemos nessa realidade. Agora os irmãos veem o que o Senhor está buscando. Nós como igreja somos, queridos irmãos, a nova Jerusalém. É a mesma visão que ele começou ali no início do livro de Apocalipse.
como que talvez um embrião, e ele vai se desenvolvendo, porque agora ele vai falar que os candeeiros não são só candeeiros, eles são uma cidade. E que a vontade do Senhor é que essa cidade seja fortificada. Que o governo de Cristo seja estabelecido. Assim como as muralhas edificadas por Neemias. Com foco na edificação do quê? Da Jerusalém. O Senhor estabelecendo o seu senhorio, sua centralidade. Santa cidade. Vamos seguir mais um pouco, que o nosso tempo está se esgotando. Santa cidade, Jerusalém, veja aí, que descia do céu da parte de Deus. Essa é a perspectiva de João. Agora, no verso 2, ele é importante nós colocarmos aí o verso 2 e o 10 junto, por causa dessa expressão. No 10, você só tem assim, que descia do céu da parte de Deus. Agora, olha para o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, veja aí, da parte de Deus, até aqui está tudo igual. Mas aqui no verso 2 você tem um detalhe. Descia da parte de Deus, vírgula. Nós temos que fazer uma pergunta. Como ela descia? Porque está falando de uma visão. Então, como que Deus está vendo os candeeiros? Como que Deus vê a sua igreja? Então está assim. Descia do céu da parte de Deus como? Ataviada. Ataviada. O que mais? Como noiva. Mas só uma noiva? Noiva adornada. Com os adereços, com o caráter, com as expressões. A noiva pronta para o cordeiro. A noiva que está ataviada, enfeitada, embelezada. É assim que é a descrição da igreja. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa tem agora a minha expressão. É semelhante a mim. Noiva adornada para o seu esposo. Para o seu esposo. Então aí sim, completa o verso 10 com o verso 2. É assim que João vê a igreja. Pronta para o próprio Senhor como esposa do Cordeiro. Verso 11. Olha aí para o verso 11 agora. Esta, então, santa cidade chamada aí, Nova Jerusalém, não é? Noiva, esposa do Cordeiro, para falar da mesma realidade, certo? Esta daí. Então, olha outro verso lindo e importantíssimo também. A qual o quê? Se nós pensarmos, irmãos, essa expressão no que foi até mesmo meditado hoje na mesa, eu não sei o sentimento de cada um. Porque essa a qual aqui se refere à igreja. A qual tem o quê? A qual tem a glória de Deus. João começou descrevendo que o Senhor Jesus, o Filho do Homem, estava ali no meio dos candeeiros. O que João está falando? Esta cidade, a Nova Jerusalém, veja como a figura, irmãos, é precisa. O que aconteceu quando Salomão terminou de edificar o templo, de acordo com a vontade de Deus? Na sombra, na figura, a glória do Senhor se colocou ali. Porque o templo estava edificado. O que nós temos aqui na realidade espiritual, não mais na sombra, algo que foi feito por Ele mesmo, não pelas nossas mãos, a qual tem a glória
de Deus. Aqui, entre nós, na terra, a qual tem a glória. E glória sempre vai falar do seu caráter, da sua expressão, do seu poder, do seu senhorio. É isso que o Senhor buscava em Jerusalém? Lá era. É isso que o Senhor está buscando hoje na sua igreja. Onde Cristo está, a glória. Onde Ele não está, não há glória. Aonde a arca estava, havia glória. Aonde a arca não estava, lá não estava a glória do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para sermos governados por isso, a qual tem a glória. Agora, irmãos, deixa eu mostrar um verso à frente, a precisão da sombra, da figura e da beleza disso. Olha o verso 22, descrevendo ainda essa cidade, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Para quem acha que a nossa vida com o Senhor é só algo semelhante talvez aos anjos que vivem aí, sei lá, flutuando, ou é uma coisa sem sentido, nós devemos aprender uma coisa. Nosso Deus é um Deus com muito sentido. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, quando essa cidade aí, como está escrito aí, novo céu, nova terra, foi estabelecido, é uma coisa real. Não é uma coisa aleatória. Não é nem mesmo só uma alegoria para se pensar. É uma vida, queridos irmãos, real. É uma vida de afeto. É uma vida de amor fraternal. É uma vida de comunhão. É novo céu, nova terra. Irmão, nós não seremos fantasmas. Não seremos espíritos perambulando por aí. Deus é um Deus de comunhão. O significado da igreja, do corpo de Cristo, vai continuar para todo sempre. Sem a presença do pecado. O que Deus estabeleceu vai permanecer da mesma maneira. Tudo que Deus foi fazendo estava guardado no céu, no mesmo céu, para mostrar uma única verdade. E aqui nós estamos no final do livro de Apocalipse, no final da Bíblia, na consumação de todas as coisas, novo céu, nova terra. Novo céu, nova terra, não é alegoria, é novo céu e nova terra. Olha o verso 22, então falando dessa nova cidade, a Jerusalém Celestial. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Porque a igreja é um nele. Ora, o essencial das coisas é que nós possuímos um sumo sacerdote. Que o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é sua lâmpada. Agora olha o verso 24. As nações vão se prostrar? Mas então tem as nações. Quando a cidade santa foi estabelecida, a Nova Jerusalém, então todos vão se prostrar diante dessa cidade. Irmãos, não era isso que acontecia quando Jerusalém mantinha uma relação correta com o Senhor, a glória do Senhor estava ali. O que acontecia com as nações? Elas se encurvavam diante de Jerusalém. Não é isso que acontecia? Porque lá está o grande rei.
Lá está a cidade do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aquela cidade, numa relação adequada com o Senhor, prosperava. E as nações se encurvavam diante do grande Deus. Agora aqui é uma realidade espiritual, não é mais a figura. Então, verso 24. As nações andarão diante a sua luz. E não só isso. E os reis da terra, viu aí? E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Todos vão se prostrar diante desse Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro e a sua esposa. Todos vão se prostrar diante dessa grande nova cidade celestial, a Jerusalém. Então que o Senhor nos ajude. Vamos ficar por aqui por causa do tempo. Que o Senhor continue falando aos corações e nós possamos seguir a partir daqui, porque há mais textos. Há bem mais textos que nós devemos considerar. Então vamos orar e encerrar por esse tempo. Senhor, mais uma vez, a Ti entregamos a Tua palavra em Tuas mãos. Continue ministrando a cada um de nós, ministra a Tua igreja nesses dias, desperta o coração do Teu povo para Te buscar, para que possamos voltar à Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. É o que nós Te pedimos. Nos ajuda, ó Senhor, com a nossa limitação. Abra os nossos olhos, toca o nosso coração, transforma as nossas vidas, ó Senhor. Encontre sempre um lugar e um caminho entre nós e edifica a Tua igreja nesses dias. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus, amém.